pela inovação e desenvolvimento da economia azul, pela defesa dos ecossistemas marinhos e costeiros, através da utilização sustentável dos recursos naturais, através da aposta no capital humano. Surge o programa Crescimento Azul, financiado pelos EEA Grants. Sobretudo no apoio a pequenas e médias empresas, no suporte à investigação, ciência e tecnologia, na promoção da educação e formação profissional, o mar no centro do desenvolvimento sustentável. EEA Grants, working together for a green and competitive Europe. Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta iniciativa que tem por objetivo prestar o conhecimento e o apoio às iniciativas que promovam o crescimento de startups. O meu nome é Nuno Ribeiro e vou conduzir este webinar. Quero também dizer-vos que esta sessão está a ser gravada e que ficará disponível no nosso site. Para obter mais informação devem consultar o site do EEA Grants, Programa Crescimento Azul e DGPM. Pedir-vos então que desligassem os vossos microfones e poderão usar essa função de chat para irem colocando as vossas questões durante a apresentação. Vai ser, essa operação de chat vai ser moderada pela Cátia Afonso, a minha colega, no período destinado a perguntas e respostas. Aí sim devem solicitar a vossa intervenção com a função manuar para que possamos perceber quem tem questões que queiram ver esclarecidas. Entretanto, temos também o privilégio de ter entre nós a nossa diretora-geral, a doutora Helena Vieira, a quem passo desde já a palavra para fazer a abertura. Estava a dizer bom dia a todos, obrigada Nuno. Para quem não me conhece, o meu nome é Helena Vieira, sou a nova diretora-geral da DGPM. Quero aproveitar este curto tempo de antena que me deram para vos agradecer a presença a todos aqui neste webinar, promovido pelo Ministério do Mar e pela DGPM, sobre esta call, o Small Grant Scheme, aviso 1, que visa apoiar essencialmente startups e o crescimento de startups dentro deste programa Crescimento Azul. Não sei se conhecem o programa, a Sandra já vai explicar um bocadinho o que é, mas este é um programa que nós consideramos que é fundamental para o empreendedorismo azul. Há poucos empreendedores que o conhecem e promotores de projetos empresariais e devem conhecê-lo. E, portanto, peço-vos a todos para usarem este momento descontraído para colocarem as vossas dúvidas, para fazerem todas as questões que precisem, porque o que nós queremos do lado da DGPM é que haja imensas candidaturas, que haja imensas aprovações, porque nós temos dinheiro para dar. Portanto, é para fazer bons projetos e candidatarem-se cumprindo todos os requisitos. Vou passar então a palavra aqui à equipa da EEA Grant da DGPM, a Sandra Silva, que é a nossa diretora de serviço e coordenadora aqui deste programa dentro da DGPM, a Mafalda Matos, que é a nossa chefe de divisão e jurista, e os restantes elementos da equipa operacional, a Catarina Correia, a Cátia Afonso, que o Nuno já apresentou e que vai ser quem vai estar a moderar as perguntas no chat, e o Nuno Ribeiro, da equipa de comunicação, que vocês já conheceram, que fez a abertura aqui do programa. Portanto, dito isto, passo a palavra a todos, vou estar por aqui, qualquer coisa que precisem de mim concretamente, estarei disponível para vos responder. Obrigada. Sandra. Olá, bom dia a todos, o meu nome é Sandra Silva, alguns de vocês já me conhecem. Esta apresentação tem tipo 3 camadas, eu vou apresentar de uma forma geral o programa, depois irei apresentar os aspectos mais relevantes que um aviso da Small Grant Scheme tem e para os quais vocês devem ter atenção. E depois vamos fazer uma pequena viagem dentro do nosso manual do beneficiário que vos irá ajudar a elaborar e a submeter uma candidatura. O programa Crescimento Azul visa essencialmente o desenvolvimento sustentável e o aumento da criação de valor. O programa tem um total de dotação de cerca de 44,7 milhões de euros, dos quais 38 milhões vêm do financiamento dos EEA Grants e 6,7 do orçamento de Estado, neste caso do operador de programa, que é a Direção-Geral de Política do Mar. Este programa conta também com 4 parceiros dos Estados doadores, nomeadamente da Islândia e da Noruega. Temos connosco a Innovation Norway, a REMIS, que é uma entidade de investigação e inovação da Islândia, o Research Council of Norway, que é uma entidade de investigação da Noruega, e a DICO, que é uma entidade relacionada com uma agência de educação e formação também na Noruega. E porquê é que nós temos estas tipologias destes 4 tipos de parceiros? Porque o nosso programa tem essencialmente 3 grandes áreas programáticas. Uma área dedicada ao desenvolvimento de negócios, inovação e pequenas e médias empresas. É aqui que está o maior bolo da fatia do orçamento e que se foca essencialmente no desenvolvimento de negócios para as pequenas e médias empresas. Depois temos outra área dedicada à investigação, e neste caso será uma investigação que o foco
tanto pode ser para o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias para o setor empresarial, mas também para o aumento do conhecimento do meio marinho. E por último, temos uma área dedicada à área da educação e da formação, na perspectiva de que os recursos humanos têm que aumentar os seus skills, as suas competências, especialmente numa perspectiva que queremos de um crescimento azul sustentável. O programa, os EA Grants, para além do grande objetivo de reduzir as disparidades económicas e sociais, tem outro grande objetivo de reforçar as relações bilaterais entre as entidades dos países beneficiários e as entidades dos países dos Estados doadores, neste caso a Islândia, a Noruega e o Liechtenstein. Começando aqui só para vos dar nota dos grandes resultados esperados que este programa visa na área do desenvolvimento de negócios, temos 2 grandes outcomes. O primeiro visa aumentar a competitividade das empresas portuguesas no âmbito do crescimento azul e, como eu referi aqui, o importante é surgirem novos produtos, novos serviços e tecnologias inovadoras. Visa também um aumento da cooperação entre a ciência e as empresas, nomeadamente porque determinadas empresas precisam de centros de investigação e centros de ciência que os ajudem a desenvolver novos conhecimentos ou novas tecnologias. No final do dia, apesar de se incentivar esta cooperação, o que esperamos é que todo este conhecimento e tecnologia seja transferido para o setor empresarial, porque só assim é que depois é possível que o setor empresarial fique independente e autónomo no desenvolvimento e entrar no mercado com esses novos produtos e serviços inovadores. E também, por último, temos dentro desta área um incentivo à promoção da formação para o desenvolvimento de competências empresariais e de gestão. Aliás, irá ser lançada para o ano uma call, um aviso especificamente dedicado a esta matéria. Por outro lado, temos também um outro resultado que visa uma maior eficiência dos recursos através de uma abordagem da economia circular. Aliás, já foi lançada uma call neste sentido, visa essencialmente apoiar negócios que utilizem o lixo marinho como matéria-prima nos seus processos produtivos. Este resultado tem sinergias com outro programa, também no âmbito dos EA Grants, o programa Ambiente. Relativamente à área programática da investigação, pretende-se melhorar o desempenho das organizações de investigação portuguesas. Pretende aumentar a cooperação entre as instituições de investigação e as pequenas e médias empresas, apoiar empresas com uma componente de pesquisa, desenvolvimento e inovação com vista ao fortalecimento da sua competitividade no mercado, melhorar o desempenho das organizações portuguesas de investigação em crescimento azul e também promover a motorização e uma melhoria do conhecimento nas questões relacionadas com a questão ambiental marinha. Esta área programática, na qual está prevista em breve ser também aberta uma call, dedicada única e exclusivamente à investigação. Nesta call vai ser obrigatório que todos os projetos tenham parcerias com entidades dos países doadores. E por último temos a área da educação, que visa reforçar a educação, a formação e a cooperação em questões marinhas e marítimas. Neste sentido, pretende-se promover as habilitações e as competências dos recursos humanos, aumentar a formação e a educação e melhorar as competências dos alunos, dos professores e dos formadores, apoiar novos cursos nestas áreas, novos estágios profissionais para pequenas e médias empresas, programas de pós-graduação, cursos de verão, programas de incentivo, intercâmbio de estudantes, de formadores e professores e também bolsas de estudo. E temos também, por último, uma área, com vista a atingir este objetivo, dedicada à literacia do oceano, especialmente com algum enfoque no lixo marinho e também na promoção das atividades náuticas. O programa, para além daquela dotação que eu vos falei, dos 44,7 milhões, tem uma dotação alocada para financiar iniciativas que promovam o reforço das relações bilaterais, isto é, numa primeira fase, permitir que as entidades nacionais encontrem parceiros dos Estados doadores e que apresentem projetos em parceria. E numa outra fase, mais à frente, quando os projetos já estiverem a ser implementados, irão ser também financiadas iniciativas com vista a trocas de experiências, intercâmbio de conhecimento e divulgação dos resultados que estão a ser alcançados com os projetos desenvolvidos. Quando nós lançamos um aviso, qual é a informação essencial e o que é que devem ter em atenção para depois formalizarem e apresentarem os vossos projetos. Em nível de âmbito e de objetivos, como vocês sabem e como já foi referido, este concurso visa o financiamento de iniciativas que promovam o crescimento de startups e especialmente para ajudar as startups a desenvolver, aplicar e comercializar produtos, serviços, tecnologias inovadoras de forma a que elas tenham possibilidade de se tornarem competitivas. Mas para além deste grande objetivo, e mais uma vez, este aviso incentiva a cooperação entre as empresas e instituições de investigação.
precisamente para ajudar a promover esse grau de inovação. E o âmbito deste aviso é focado nos setores da economia azul. E como vocês sabem, o setor da economia azul é extremamente vasto e amplo, dadas as especificidades dos setores e das várias cadeias de valor que o compõem. Podemos estar a falar de pesca e de aquacultura, e atenção que nós aqui não estamos a falar, como é lógico, num sistema intensivo produtivo, mas no desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras que possam melhorar o setor da pesca e da aquacultura. Podemos estar a falar de energias renováveis, transportes marítimos, robótica, biotecnologia azul, utilização ambiental e vigilância marítima. E por fim, também, como eu já referi há pouco, um dos objetivos deste aviso é promover o reforço das relações bilaterais e, portanto, incentiva-se a que nos tragam projetos com parceiros dos Estados doadores. E como é que é valorizado? Ou seja, não é obrigatório, mas como vocês depois podem ver nos critérios de seleção que fazem parte deste aviso, serão atribuídas mais pontuações a candidaturas que apresentem parcerias com entidades dos Estados doadores. E gostaria também aqui só de vos alertar que esta avaliação, quando trazem projetos em parcerias, não tem tanto a ver com o número de parceiros, portanto eu não preciso trazer 4 ou 5 ou 6 para ter muito mais pontuação. Aqui o objetivo é avaliar da qualidade e da mais-valia que esse parceiro vos traz para o projeto, bem como de uma potencial sustentabilidade e continuidade de desenvolvimento dessa parceria no pós-projeto. O nosso programa é estruturado, como já devem ter percebido, em resultados chamados outcomes e outputs. E, portanto, ele visa, nesta área do desenvolvimento de negócios, atingir um conjunto de metas. Estas que estão aqui identificadas com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas no âmbito do crescimento azul, como, por exemplo, aumentar uma taxa de crescimento anual de 5%, ou fazer com que se chegue ao fim com 15 tecnologias ou processos ou soluções inovadoras novas para as empresas, ou 10 novos produtos comercializados no mercado, ou a criação de 45 postos de trabalho, 10 novos pedidos de direitos de propriedade intelectual, e aqui um indicador que está muito relacionado com este aviso, que é, pretende-se que 50% das startups que sejam financiadas sobrevivam a partir do último dia da data de conclusão dos projetos. O output para o qual os vossos projetos vão contribuir, e atenção quando digo contribuir, a cada um contribui um bocadinho para que se chegue ao fim do programa e se atinja este resultado, o nosso objetivo seria apoiar 16 startups. Também, como está referido no aviso, existem tipologias de projetos que são elegíveis no âmbito deste aviso, e elas visam essencialmente financiar projetos que desenvolvam e comercializam tecnologias, processos e soluções inovadoras, implementem tecnologias e processos e soluções inovadoras que sejam novas para a empresa e cujo principal objetivo seja aumentar a competitividade e sustentabilidade ambiental da economia azul, o desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste de novas tecnologias, apoio a uma primeira apresentação ao mercado, ou o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos ou serviços que, direto ou indiretamente, melhorem o desempenho ambiental da economia azul, nomeadamente através da diminuição da poluição emitida ou disponibilização de produtos mais amigos do ambiente. Este aviso tem uma dotação total de financiamento de 3 milhões de euros e estabelece como montante mínimo de financiamento e montante máximo de 50 mil e 150 mil, respectivamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o financiamento dos EA Grants para um determinado projeto. Portanto, os orçamentos que apresentam não devem ser inferiores a 50 mil, nem superiores a 150 mil. E as taxas de financiamento podem variar entre 25% e 100% dos custos totais elegíveis do projeto. O que é que isto quer dizer? A definição de uma taxa de financiamento tem subjacente duas regras básicas. Uma tem a ver com os auxílios de Estado, mas tem a ver com o não infringir as regras da concorrência, e o programa, quer todo o EA Grant, está obrigado a cumprir com a legislação no âmbito dos auxílios de Estado. E neste âmbito em concreto aplica-se um regulamento da Comissão Europeia que se chama Regulamento Geral de Isenção por Categorias, e os artigos 28, 29 e 30, quando eu vou definir a taxa máxima de financiamento que eu posso dar a determinado projeto.
E só para vos dar uma ideia, ele pode ser influenciado quer pela natureza do projeto, quer pela natureza do beneficiário. E caso a caso, portanto, nós não conseguimos dizer que é uma taxa de 50, ou de 70, ou de 80, ou de 100. Tem que ser mesmo depois analisado caso a caso, consoante a natureza, quer do projeto, quer dos promotores, como eu já referi. Há outra situação que também é tida em conta quando se define a taxa de financiamento, que tem a ver com os benefícios económicos expectáveis gerados durante a execução do projeto. O que é que isto quer dizer? Se durante a implementação do projeto, com a atribuição deste financiamento, for identificado que são gerados um aumento de lucros ou uma diminuição de custos, esses devem ser contabilizados no investimento do projeto e reverter para o próprio projeto. Agora vou-vos falar da natureza dos promotores elegíveis, que há uma particularidade essencial neste aviso, especialmente quando estamos a falar de startups. Quem é que podem ser os promotores? Os promotores são os líderes do projeto se vierem com parceiros num projeto em consórcio. O programa, o conceito de uma startup é uma entidade que esteja constituída há pelo menos 6 meses até à data do término da submissão da candidatura, neste caso a submissão vai ser o 30 de junho, e que não deve estar em funcionamento há mais de 4 anos, precisamente também a partir do dia 30, até ao dia 30 de junho. Não são aceitas candidaturas em nome individual e cada promotor só pode apresentar uma candidatura. Relativamente aos parceiros, não há restrições de natureza dos parceiros, podem ser entidades privadas, entidades públicas com ou sem fins lucrativos, e, portanto, não existem restrições relativamente à natureza dos parceiros que possam trazer em conjunto com o projeto. Começamos a elaborar o orçamento. Que tipo de despesas são consideradas elegíveis no âmbito do IA-Grant? O IA-Grant se define nos princípios gerais de elegibilidade de despesa, nomeadamente que tenha a ver, por exemplo, com o período em que elas são incorridas, portanto, as despesas são elegíveis desde uma determinada data até à data da sua conclusão, sendo que a data de início da elegibilidade das despesas para as candidaturas que são aprovadas é precisamente a data da sua aprovação. E elas nunca poderão ultrapassar, normalmente os projetos têm uma durabilidade em média de 2 anos, mas em caso algum, de acordo com o regulamento, elas poderão ultrapassar a data de 30 de abril, porque é a data prevista para o fecho deste quadro do IA-Grant. E, logicamente, as despesas têm que estar diretamente relacionadas com o âmbito do projeto. E depois existe um conjunto de categorias de despesas que são elegíveis, como as despesas de recursos humanos afetos aos projetos, as despesas de viagens e deslocação desses próprios recursos humanos afetos aos projetos, custos com equipamentos, custos com consumíveis, aquisições de bens ou serviços de qualquer natureza, desde que se relacionem diretamente com o projeto, um pouco melhor porque o regulamento dos IA-Grants estabelece que existem diferentes metodologias para identificar a percentagem dos custos indiretos nos projetos. Chega ao momento da submissão da candidatura. As candidaturas podem ser submetidas em português ou em inglês, sendo que, caso a candidatura inclua um parceiro do Estado doador, é obrigatório que seja em inglês, como é normal, porque os parceiros têm acesso à documentação e de toda a documentação de candidatura e percepcionar a sua descrição. As candidaturas são submetidas num site formulário, mas basicamente é uma forma de organizar pastas dos documentos que são necessários para a submissão da candidatura, o formulário de candidatura e todo um conjunto de documentos que se relacionam quer com os promotores, quer com os parceiros, quer com o próprio projeto, nomeadamente a memória descritiva, orçamento e etc. Mas uma questão que eu vos gostaria de alertar, por favor, não deixem para o último dia a submissão das candidaturas, porque o dia 30 de junho, esta plataforma que está aqui neste link, ele vai encerrar ao meio-dia e ele encerra mesmo e não é possível submeter mais a candidatura. Por vezes pode acontecer que existam alguns problemas técnicos na submissão e por isso eu aconselho a que, por assistência, façam o teste da submissão da candidatura e, no caso de terem algum problema técnico, enviem um e-mail a informar quais são os condicionantes que estão a impedir de submeterem a vossa candidatura. Agora gostava de vos dar só aqui algumas informações relativamente ao processo de seleção e decisão. As candidaturas no processo de seleção passam por 2 fases essencialmente. Uma fase de elegibilidade, onde são validados os critérios administrativos e de elegibilidade, que nós chamamos de admissibilidade, ou seja, a candidatura é admitida ou não é admitida se cumprir com estes critérios. E basicamente estamos a falar de que se a proposta da candidatura vem completa e com todos os documentos necessários e, relativamente aos critérios de elegibilidade, tem a ver com alguns indicadores que são validados, como por exemplo, como eu referi há pouco, se a candidatura entra dentro do prazo da data e da hora limite em que o aviso está aberto, se o projeto se enquadra no âmbito e nos objetivos deste aviso, se estão elegíveis
os promotores e os parceiros de acordo com as naturezas que eu há pouco expliquei, e se não existem dívidas à Segurança Social e às autoridades fiscais, e serão apenas aceitas as candidaturas completas. Depois, quando as candidaturas são admitidas, elas passam para uma segunda fase que nós chamamos da seleção da qualidade. Candidaturas são pontuadas numa escala de 0 a 100 pontos, de acordo com os critérios de seleção que estão definidos no aviso. Estes critérios têm 4 grandes grupos: contributos e objetivos do programa e para os resultados esperados, a sua coerência técnica e compreensão da proposta, a abordagem e o valor acrescentado e a coerência financeira e a viabilidade económica e financeira do modelo de negócio proposto. E quem é que faz a avaliação destas candidaturas? São 2 especialistas externos à DGPM. Um deles pode ser interno, mas normalmente nós, face à especificidade das áreas e neste caso deste aviso, estamos a falar, como eu referi há pouco, de um conjunto muito diferente de áreas que constituem o setor da economia do mar e, portanto, eles, através de um concurso, são selecionados peritos com valências para essas determinadas áreas. Eles avaliam de forma independente e separadamente as candidaturas e pontuam-nas, e o resultado final da classificação da candidatura resulta precisamente da média da pontuação desses 2 peritos. Pode suceder que, em determinadas situações, a avaliação dos peritos seja dispar. A diferença entre elas as duas seja superior a 30% da avaliação mais alta. É necessário chamar um terceiro perito, digamos como que para desempatar, e será classificado os projetos de acordo com as 2 classificações mais próximas. Depois de pontuadas as candidaturas, ficamos com um ranking, com uma lista, e chegamos à decisão final. O que é que pode acontecer ao nível do resultado final? Teremos as candidaturas aprovadas com dotação, as candidaturas obtiveram uma pontuação superior a 50 pontos e conseguem ser financiadas até ao limiar da dotação total prevista no aviso, ou são aprovadas sem dotação. Isto quer dizer que, apesar de terem mais de 50 pontos, mas está esgotada a dotação do aviso, ou então não são aprovadas porque não conseguiram atingir durante a fase de seleção, através da aplicação dos critérios de seleção, o limite mínimo, que é terem 50 pontos ou mais. Após este ranking, estabelecido este ranking, são comunicados aos beneficiários o resultado final, através de uma comunicação de audiência prévia. O beneficiário tem a possibilidade de, face à decisão preliminar que é tomada, de apresentar reclamações ou, em sede contraditória, justificação porque não concorda com a avaliação. Ela será revista e depois será tomada então a decisão final. Então vamos só navegar um pouco no manual do beneficiário, que vos ajuda passo a passo a explicar como devem submeter a vossa candidatura. O manual do beneficiário, portanto, isto é o que vocês conseguem extrair quando vão ao site dos EA Grants e ao Programa Crescimento Azul, na parte dos documentos, e tem lá um documento que se chama no Manual do Beneficiário. Ele está em formato PDF e permite o quê? Permite navegar no documento. Ele portanto, tem um índice, portanto, ele está organizado por 7 grandes capítulos que são, essencialmente, o ciclo de vida de uma candidatura, desde o aviso, à submissão da candidatura, ao processo de avaliação, decisão, quando estiverem na sua implementação e execução, ao seu encerramento e ao pós-projeto. E agora, na fase de candidatura, quais são os principais aspectos que eu devo ter em atenção? Portanto, eu tenho que estar certa que eu preencho os requisitos dos critérios de elegibilidade. O formulário de candidatura deve ser preenchido da forma mais completa possível. Por favor, não alterem o formulário de candidatura. Não eliminem linhas, não eliminem colunas, porque ele está formatado de forma a que a informação que é recolhida pelo formulário, se forem eliminadas campos, vai distorcer a informação e não nos vai permitir retirar toda a informação necessária da candidatura. Depois é constituído também por um conjunto de documentos do promotor e dos parceiros, neste caso estamos a referir aos parceiros nacionais e também dos parceiros dos Estados doadores. Depois temos documentação relativa às candidaturas em parcerias e em consórcio, nós aqui estamos a falar dos acordos de parceria, e depois temos um conjunto de documentação relativa diretamente só ao projeto, com memória descritiva, um orçamento e um cronograma. Neste caso, o orçamento está mais relacionado com as atividades previstas na implementação do projeto, um plano de negócios e um modelo financeiro de plano de negócios e um plano de comunicação. E depois temos a fase de submissão. Então vamos só navegar aqui um pouco, portanto, aqueles critérios de elegibilidade que eu já falei, enquadramento no aviso, enquadramento na elegibilidade dos parceiros e dos promotores, a duração do projeto de acordo com o que está no aviso, os valores das comparticipações e da taxa
financiamento estão também pré-estabelecidas. E aqui dá-vos indicação do que é que nós pretendemos em cada campo do formulário de candidatura. Eu não vou... E depois, dentro do formulário de candidatura, para além dos dados gerais, um ficheiro relativo ao orçamento. Duas questões. As despesas que são imputadas ao projeto devem ser o mais detalhadas, por isso ele se chama orçamento detalhado, ou seja, eu devo identificar quase que o custo unitário é o máximo que eu consegui fazer quando estou a prever as despesas que estou a imputar ao projeto. E devo descrevê-las e identificar qual é o seu contributo para o projeto. Neste momento, o orçamento já tem quase como legendas para cada um dos campos o que é que devem preencher. Depois entramos aqui num aspecto que diz respeito aos custos indiretos e que por vezes causa alguma confusão quando se está a preencher uma candidatura. Porquê? Como eu vos disse há pouco, os custos indiretos, de acordo com o regulamento dos e-grants, existem aqui estas 4 metodologias. Os promotores e os parceiros podem usar a metodologia que lhes for melhor aplicável, não tem que ser igual a metodologia, se for para o promotor, não tem que ser a mesma para o parceiro. E quais são os tipos de custos indiretos ou de metodologias que podem utilizar? A primeira chamamos de com base nos custos indiretos reais. Quando é que se pode aplicar esta situação? Quando o promotor ou o parceiro tenha um sistema de contabilidade analítica que consiga identificar à unidade os custos indiretos dessa entidade. Nestas situações, é requerido que esta metodologia e o apuramento da taxa dos custos indiretos venha certificada ou validada por um ROC, no caso das entidades privadas, ou pelo responsável financeiro de uma determinada entidade, se ela for. Depois temos outra metodologia que pode-se aplicar uma taxa fixa até 25% do total dos custos diretos. Para aplicar esta metodologia, existe também um fecheiro, um formulário dentro do formulário de candidatura que permite aferir deste cálculo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai somar os custos diretos todos elegíveis do projeto, devem ser extraídos os custos com contratações ou subcontratações que são realizadas por terceiros e que não estão dentro das instalações do promotor e do parceiro. Porquê? Porque quando falamos de custos indiretos estamos a falar dos encargos gerais que uma entidade normalmente tem, e se eu utilizo subcontratação, mas que essa subcontratação é feita fora das instalações, portanto ela não se deve imputar como custos indiretos. E depois existe uma metodologia que está explicada nesse fecheiro e ele tem que ser preenchido. Vou-vos dar um exemplo. Devem colocar, por exemplo, do ano transato, quais foram os custos de encargos gerais que essa entidade teve, aplicar a metodologia, que também existe um conjunto de metodologias que têm a ver com a afetação que os recursos humanos têm, por exemplo, ao projeto, são 100%, são de uma determinada percentagem, e isso vai dar um valor, e é com esse valor que se vai definir se for igual ou superior aos 25% dos custos elegíveis, eu utilizo esse valor. Se for inferior, é esse valor que eu tenho que utilizar e não os 25% do CUR dos custos elegíveis. Isto pode ser um bocadinho mais complexo, se depois alguém tiver alguma dificuldade, explicaremos com mais detalhe. Depois existe outra metodologia que é mais fácil, mais clean, mais direta, afetar nos seus custos indiretos 15% do total dos custos de recursos humanos. Por exemplo, um promotor apresenta no seu orçamento uma estimativa de despesa no valor de 50.000 euros com recursos humanos, os seus custos indiretos são 15% dos 50.000 euros e com esta metodologia não é preciso certificação nem validação por nenhuma entidade externa, nenhum ROC, nem nenhum responsável financeiro, não vai ser validado qualquer tipo de despesas, nem faturas, nem nada disso, porque ela é direta relativamente à afetação dos recursos humanos. E depois ainda existe outra metodologia, que é com base nas regras da União Europeia, um termo comparativo de regras que a União Europeia em determinados tipos de projetos, por exemplo, posso-vos dar um exemplo, projetos do H2020 de investigação, em que, regra geral, a taxa de financiamento dos custos indiretos é 25%. O que é preciso aqui? É o promotor demonstrar que o projeto que está a ser apresentado neste caso é muito similar a um outro que já apresentou num financiamento, por exemplo, da União Europeia, com as mesmas características e que, por isso, considera que, neste caso em concreto, também poderá aplicar uma taxa similar à que aplicou. Esta parte vai-vos dizer quais são os documentos que devem ser submetidos pelo promotor e pelos parceiros. O próprio formulário também tem uma checklist que vos serve de controle quando estão a reunir toda a documentação necessária para a candidatura. Determinados tipos de documentos, uns são solicitados para entidades externas, como por exemplo as declarações de não dívida, mas existem outro tipo de declarações que são solicitadas e que o modelo, quando aparece ali download, quer dizer que o modelo está disponível no nosso site para ser
extraído e utilizado como, por exemplo, uma declaração. Continuam aqui nesta parte, vocês encontram quais são os documentos obrigatórios para entidades dos países dos Estados doadores, sempre que apresentam que esses países dos Estados doadores, essas entidades apresentam documentos que venham, por exemplo, em norueguês, então nós solicitamos apenas que seja acompanhado de um documento traduzido para inglês e que seja validado que a tradução está ipsis verbis. Então, outra questão tem a ver com os acordos de parceria quando existem candidaturas em consórcio. Na fase de submissão da candidatura, não é necessário, nem é obrigatório, apresentarem um acordo de parceria assinado. E porquê? Porque, a bem da verdade, não sabemos se os projetos vão ser aprovados ou não e, portanto, não tem que haver um compromisso formal dentro da intenção que existe nessa parceria. E, por isso, o que se solicita é uma minuta, que nós temos modelos de minuta tanto em português como para inglês, como eu já referi, se tiver parceiros dos Estados doadores tem que ser em inglês, e basta apresentarem essa minuta, por forma a que se perceba qual é o contributo de cada um dos parceiros, e quer em termos de responsabilidades técnicas, quer financeiras para o projeto, e basta apresentarem, que os parceiros apresentam uma carta de compromisso em que estão efetivamente comprometidos com o projeto e em caso ele seja aprovado, então sim, será assinada a minuta do acordo, será assinado o acordo de parceria previamente à assinatura do contrato de projeto. O documento é um documento extremamente importante na submissão de uma candidatura porque nós chamamos-lhe a memória descritiva, que é a descrição detalhada do projeto. Tem esta estrutura, existe uma minuta também na documentação disponível para a formalização da candidatura. Aqui o orçamento e o cronograma são também um elemento adicional para acompanhar a memória descritiva. Nesta parte vocês conseguem perceber o que é que se pretende com cada tipo de despesa elegível que eu vos falei há pouco, o que é que significa os custos com os recursos humanos, tem que ser custos de recursos humanos efetivamente que tenham um vínculo contratual quer com o promotor, quer com o parceiro. As despesas de locação e ajudas também com os recursos humanos são só efetivamente aquelas que são integrados no projeto. Se, por exemplo, houver necessidade de uma despesa ou deslocação de um outro elemento que não seja recurso humano, ela não deve constar aqui, deve constar na rúbrica de aquisições de bens e serviços. Relativamente ao custo com o equipamento, também de vez em quando surgem aqui algumas dúvidas relativamente à interpretação. Ou seja, regra geral, e é a regra dos financiamentos, é que quando eu adquiro um equipamento, o financiamento é sobre a depreciação desse equipamento durante a fase de vida do projeto. E nesses casos devem ser apresentados os cálculos que originaram o custo estimado do projeto relativo a essa depreciação. No entanto, existe uma exceção a esta regra. Se o promotor ou o parceiro demonstrar que aquele equipamento é única e exclusivamente utilizado para aquele projeto e não vai ser utilizado para outro fim, então o operador de programa pode aceitar essa justificação e o custo total da aquisição do equipamento é considerado como elegível. Nestas situações, e fica estipulado em contrato que esse equipamento tem que ser mantido por um período de pelo menos 5 anos e que tem que continuar a operar para os objetivos para o qual foi financiado, deve ter um seguro e deve-se reservar os recursos adequados para a manutenção desse equipamento também por um período de 5 anos. Aqui continuamos a falar das despesas elegíveis e das que não são elegíveis. Uma despesa, de uma forma mais direta, que não é elegível, por exemplo, é o IVA, que é recuperável, portanto, se ele é recuperável, ele não será elegível. Outro documento que é importante, e neste caso deste aviso, porque não se aplica a todos os avisos, mas neste aviso aplica-se, uma descrição do modelo de negócio, ou seja, estamos a falar do desenvolvimento de negócios, estamos a falar de desenvolvimento de negócios de startups, e é necessário apresentar qual é o modelo de plano de negócios que está pensado face à solução, face à necessidade do mercado que foi identificada com o vosso projeto. Existe esta estrutura, nós também fornecemos um modelo que é utilizado pelo IAPMEI, que explica como que deve ser a descrição de um plano de negócios, mas também é necessário apresentar o que nós chamamos de modelo financeiro, no fundo é um quadro, um mapa com todos os pressupostos financeiros que validam o plano de negócios. Relativamente aos custos das despesas apresentadas, eu também só gostava de chamar a atenção para uma questão que às vezes é recorrente. As despesas que são apresentadas nos orçamentos, se for inferior a 5.000 euros, aquela componente não é preciso apresentar nenhum orçamento,
Se for superior entre 5 mil euros e 20 mil euros, é necessário apresentar um orçamento de uma consulta que façam ao mercado para validar que efetivamente aquela componente tem aquele custo. E para despesas que sejam estimadas superior a 20 mil euros, é necessário apresentar 3 orçamentos. Também as despesas com recursos humanos. Devem ser apresentados os cálculos que levaram ao valor proposto em orçamento e existe um documento que é este orçamento detalhado e cronograma, um anexo de memória descritiva que tem lá um quadro que, ao preencherem, conseguem justificar o valor que apuraram para cada recurso humano que afetam ao projeto. Depois existe um conjunto de documentos e eu aqui gostava essencialmente de chamar a atenção para 2 tipologias que têm a ver com o seguinte. Determinados projetos são obrigados a terem licenças e autorizações para a sua execução, quer seja na fase antes de começar, quer seja durante a implementação ou após o projeto. Se assim for, devem ser apresentadas ou as devidas licenças e autorizações que já são necessárias para começarem a implementar o projeto, ou, se for necessário numa fase posterior, o promotor deve identificar: eu vou precisar de obter uma licença e autorização que em determinada fase ela vai ocorrer. Caso não seja aplicável, o promotor deve declarar de que para aquele projeto não se aplica qualquer tipo de licença ou autorização. O mesmo raciocínio se passa em termos de matéria de legislação ambiental. Se um determinado projeto estiver abrangido por alguma legislação ambiental, o promotor tem que identificar qual é e de forma que a está a cumprir. Atenção que isto são requisitos e regras que são preocupações do próprio mecanismo, porque essencialmente o mecanismo tem 2 grandes preocupações no financiamento de projetos. Um é o cumprimento da legislação ambiental e outro são as regras com contratação pública. E agora gostaria de falar só um pouco que todos os projetos têm que ter um plano de comunicação. Existe um anexo que se chama o anexo 3 do regulamento do mecanismo financeiro dos EA Grants 2014-2021 que explica em que é que consiste um plano de comunicação, mas nós também elaborámos uma minuta que também está disponível, em que o plano de comunicação de um determinado projeto deve ter estes pontos e devem ser descritas qual a estratégia de comunicação que está prevista para o projeto, porque a comunicação é um elemento essencial e de reconhecido valor por... Agora chegamos à fase de submissão da candidatura, eu não vou repetir o que disse atrás nos alertas que disse. Eu dou por terminada aqui a minha apresentação e vou passar então a palavra à Kátia. Olá, bom dia a todos. Sim, tivemos poucas questões por cálculo que estivessem atentos aqui à apresentação da nossa Sandra. Podemos começar pela primeira, que é a da Catarina Lemos. Catarina pergunta, relativamente às taxas de financiamento, gostaria de perguntar se existe a intenção de vir a definir de forma mais clara, como, por exemplo, se aplica aos financiamentos do Compete 2020 e que ajuda muito a ponderar a hipótese de avançar com um projeto por conta da empresa ou via EA Grants. Eu, para já, quero pedir desculpa à minha colega Mafalda, porque, precisamente, eu quando acabasse isto, eu queria dizer que também existe um guia no nosso site, que é o Guia dos Auxílios de Estado, e colo a colo está identificado qual é a regra dos regulamentos da Comissão Europeia que nós temos que aplicar. Mas ainda assim, eu peço imensa desculpa e se calhar vai dar um bocadinho de resposta portanto, uma parte da resposta à Catarina é que existe um documento que pretende esclarecer quais são as regras, qual é o regulamento, os artigos, as alíneas que se aplicam a determinadas tipologias de projeto e de promotores. Mas ainda assim, eu peço à Mafalda, porque estava combinado que assim fosse, que ela fizesse aqui uma breve apresentação sobre as questões das regras dos auxílios de Estado e para este aviso em concreto o que é que se terá que aplicar. Obrigada e peço desculpa, Mafalda. O meu nome é Mafalda Matos, faço parte da equipa do GA Grants, sou chefe de divisão e estou, como disse a doutora Helena, sou jurista aqui da equipa. Os auxílios de Estado é sempre uma dor de cabeça para toda a gente. As taxas de financiamento, o que é aplicável, o que não é aplicável, grandes dúvidas. É de facto um regime bastante complicado a nível europeu. São regras europeias e, por tal, são incontornáveis e como diz a Sandra, tem uma geometria muito variável. Ou seja, depende do beneficiário, depende do próprio projeto, às vezes. Certezas só vendo caso a caso é que nós conseguimos determinar a taxa de financiamento aplicável. No entanto,
Posso enumerar as regras gerais aplicáveis aqui ao SGS no 1 das startups. Neste aviso, conseguimos reconduzir os auxílios de Estado concedidos pelo programa às empresas, duas tipologias e uma exceção. Primeiro é os auxílios à inovação a favor das PME, o artigo 28, que varia de uma taxa está de 50%, a taxa, digamos, normal é de 50%, que pode ser elevada até 100% em auxílios a serviços de consultoria, inovação e apoio à inovação. É o artigo 28 do Regulamento Geral de Isenção por categoria. Este artigo também menciona quais são os custos elegíveis que podem ser objeto deste apoio. Passo a enunciar a obtenção, validação e defesa de patentes e outros ativos incorpóreos, o destacamento pessoal altamente qualificado, de um organismo de investigação e divulgação de conhecimentos ou de uma grande empresa, serviços de consultoria e inovação e de apoio à inovação. Esta é a nossa primeira tipologia. A segunda tipologia, a meu ver, bastante mais favorável, é os auxílios à inovação em matéria de processo e organização, que visa essencialmente, como o nome indica, os processos e a organização. Aqui, os custos que são elegíveis são bastante mais largos, são os custos de pessoal, sem fazer menção ao destacamento pessoal altamente qualificado, portanto, custos de pessoal tout court, e os instrumentos e equipamento na medida em que forem utilizados no projeto, edifícios e terrenos, custos de investigação contratual, custos gerais adicionados e outros custos de funcionamento, nomeadamente custos materiais, fornecimento de produtos semelhantes que decorram diretamente do projeto. Ou seja, como podem ver aqui, esta tipologia do artigo 29 do tal Regulamento Geral de Isenção por categoria casa de uma forma muito melhor com o que está definido no programa do Crescimento Azul, e todos os projetos que nós consigamos incluir nesta categoria terão um financiamento superior. De notar que esta tipologia também permite apoios a grandes empresas, desde que venham acompanhadas de uma PME, que assegure 30% dos custos elegíveis, mas no caso das grandes empresas só 15% dos seus custos serão contemplados. A exceção que eu estava a falar há pouco são os auxílios à investigação e desenvolvimento dos setores da pesca e aquacultura. A pesca e aquacultura, em termos de auxílios de Estado, tem um regime bastante especial. E o REGIC aqui apenas permite que o apoio à investigação, ou seja, não pode apoiar diretamente a atividade pescatória e de agricultura. Estes apoios são concedidos diretamente ao organismo de investigação e divulgação de conhecimento. Portanto, não há aqui um apoio direto da empresa do setor, mas sim à entidade de investigação. Por isso é que nós não conseguimos definir, de um modo geral, uma taxa de financiamento de um projeto. No entanto, Catarina, respondendo mais concretamente à sua pergunta, se conseguir fazer o exercício de onde é que o seu projeto se enquadra melhor, se no artigo 28, se no artigo 29, e conseguir fazer as contas aos custos que estão previstos nesses dois artigos, artigo 28 e 29 do REGIC, com certeza terá uma ideia bastante mais afinada da taxa de financiamento que lhe pode ser concedida e se valerá a pena colocar e submeter a candidatura ou não. Passo a palavra à Cátia. Sim, temos mais questões. João Ferreira, gostaria de saber se o critério de elegibilidade 5.1, empresas até 4 anos, é rígido ou pode ser feito um pedido formal de aceitação. Digo isto porque a empresa Aqua Alta Engenharia Limitada tem cerca de 7 anos, mas tem continuamente investido no desenvolvimento de um projeto com capitais próprios sem recorrer a qualquer financiamento, mas entra claramente no âmbito de startup e nos critérios do concurso. Obrigado. O Paulo Lopes questiona também se aplica à empresa Forditec, que tem 4 anos e 4 meses. Eu, por acaso, ontem recebi uma chamada precisamente a colocar-me essa questão. Mas, numa primeira abordagem, sim, como eu vos disse durante a minha apresentação, não existe uma definição, porque se existisse era bem mais fácil, uma definição formal ou regulamentada do que é uma startup. Neste caso, neste programa, foi considerado que startup eram empresas que estavam em fase de arranque com aquelas características. E atenção que esta definição foi um conjunto da nossa forma de interpretação do que é uma startup e também dos países doadores, que definiram que seria uma startup, teria aquelas qualidades, ou seja, não estaria estabelecida há menos de 6 meses desde a data de submissão da candidatura, nem deve estar a operacionalizar há mais de 4 anos.
assim, de uma forma muito pragmática, eu diria que esta é a regra e, portanto, se tem mais de 4 anos, ela não vai ser elegível, porque, como eu disse inicialmente, os critérios de elegibilidade são aqueles que estão estabelecidos no aviso. Só em complemento à tua informação, Sandra, de notar que esta é uma regra que vem do aviso e que está patente no aviso e, portanto, é uma regra concursal. Não pode ser alterada a meio do concurso, sob pena de estarmos aqui a criar algum tipo de desigualdade potencial entre os concorrentes. De qualquer das formas, nem tudo está perdido, porque nós temos outras escolas em que o João poderá concorrer, nomeadamente a Col 2, que se prevê que seja lançada, que o aviso seja publicado no outono deste ano. Portanto, se não cabe, se a sua empresa já não cumpre os requisitos de startup que estão definidos no aviso e foram definidos pelos países doadores, tem, com certeza, enquadramento na nossa Col número 2. Respondida à questão pelo João Cotter, agora peço desculpa se disser mal o nome, gostaria de saber se o parceiro estrangeiro terá de ser também uma startup. Não. Como eu disse, portanto, o promotor é que tem que ter aquela qualidade e aqueles requisitos. Os parceiros, de acordo com o que está no aviso, pode ser qualquer entidade pública, privada, com ou sem fins lucrativos e, portanto, a natureza dos parceiros nacionais e dos Estados doadores tem essa abrangência. Não tem que ser uma startup. Pode ser um centro de investigação, pode ser uma empresa já mais madura, não há essa restrição. Portanto, a resposta é não. Novamente o João Ferreira, da Aqualta Engenharia Limitada, quando foi referido na apresentação que o orçamento máximo do projeto deve ser no máximo de 150 mil euros, quer dizer que no caso de o plano de investimentos para os 2 anos ser superior, devemos limitar ao máximo ou fazer uma candidatura com um orçamento superior e real e que o apoio eventualmente concedido seja naturalmente inferior a 100%. Eu vou tentar explicar o que é que eu percebi, para ver se dá a resposta. É assim, quando nós dissemos que o limite máximo de financiamento é 150 mil euros, quer dizer que, independentemente da taxa de financiamento que for atribuído, um projeto não pode receber de financiamento mais de 150 mil euros. Vou dar um exemplo. O investimento total do projeto, em termos de orçamento, prevê 300 mil euros em 2 anos. E desde o início até ao fim. Se a taxa de financiamento é 50%, ele será financiado com 150 mil euros. Portanto, o que está aqui a balizar é o limite do financiamento. Se o projeto, imagino que for 400 mil, então só haverá uma taxa que represente, no máximo, 150 mil euros. Isso é o que eu entenderia. A questão é como falou na apresentação que o orçamento teria que ser no máximo 150 mil, eu fiquei um pouco confuso. Mas, não é o orçamento. Sim. É realmente a taxa ou seja, o orçamento pode ser superior, o financiamento é que é no máximo. Era isso que eu achava, só queria confirmar. Exato. Mas já percebi que estou fora da candidatura. Muito obrigado. Kátia, eu acho que a Helena queria intervir. Sim. João, peço só que tire o som então do seu microfone. Poderá dizer-lhe, conforme foi referido pela Mafalda, que pode não concorrer a este das startups, mas teremos sempre o aviso 2 no outono. Sim, Helena. Eu queria só dizer que, não sei se ficou claro para todos, que o promotor é que tem que ser uma startup. Portanto, o João pode concorrer enquanto parceiro de outra startup. Não sei se isso ficou claro para todos. Ou seja, estes projetos têm que ser liderados por uma startup, porque isto chama-se Small Grant Scheme, por isso é que o valor também não é muito grande, cujo objetivo é principalmente dar apoio à startup. No entanto, empresas parceiras não têm que ser startups, nem nacionais, nem dos países doadores, ok? Peço desculpa, mas as empresas parceiras não têm que ser só dos outros países de Noruega e Liechtenstein? Podem ser parceiras internas. Sim. Por isso é que eu quis referir novamente este facto, porque eu percebi que não tinha ficado claro. Mas alguém quiser colocar alguma questão através do chat ou levantar a mão, temos aí essa opção. Olá, António. Tenho uma questão, eu não sei se é demasiado específica, e se for demasiado específica podemos conversar sobre ela mais tarde, mas foram mencionadas as regras de financiamento especiais para atividades ligadas com a aquacultura e com as pescas. Como vários sabem, estou ligado a uma área que é o desenvolvimento de soluções que têm a ver com microalgas e não tenho a certeza
se isto se enquadra em atividades de aquacultura ou se é biotecnologia do mar, ainda não percebemos muito bem em que área é que se situa, mas de qualquer das maneiras queria saber se essas regras que impedem o financiamento de atividades, como foi dito, se houvesse uma empresa da aquacultura que quer fazer um projeto, eventualmente pode pedir um financiamento para uma instituição de investigação que esteja nessa parceria, mas não para a própria empresa, segundo eu percebi bem. E nesse caso queria perguntar que tipo de atividades de facto é que essa empresa pode propor no âmbito de uma candidatura destas, que possam ter financiamento. Se por exemplo for o desenvolvimento de uma nova aplicação. Olá, bom dia, António. Bom dia. Realmente o setor da pesca e da agricultura é um setor muito especial. O que essa exceção menciona é que só vai financiar a investigação. No entanto, ou seja, eu não posso financiar a atividade de pesca e a atividade de agricultura diretamente, mas posso financiar, no nome dessa exceção, uma investigação relacionada com esses setores, com esses dois setores. Se me apresentar um projeto que caiba dentro das tipologias 28, dos artigos 28 a 29, com certeza que serão vistos à luz desses artigos. Mas também, concretamente, para lhe dar uma resposta mais concreta, António, só vendo o mesmo projeto e a tipologia e onde é que conseguimos encaixá-lo melhor. Esta é a dificuldade dos auxiliares de Estado. Mas teremos todo o gosto de trabalhar este conceito consigo e falarmos quando achar necessário. Está bem, obrigado. Bem? É para responder ao António também. Olá, António, tudo bem? Olá, Helena. Muitos parabéns já agora, ainda não tinha falado. Obrigada. Duas questões, António. Uma é microalgas, e suponho que seja disso que estamos a falar. Só é aquacultura se tu lhe quiseres chamar aquacultura. Microalgas é biotecnologia azul, tendo em conta tudo o que tu queres fazer e se for em bioreator ainda mais. E, portanto, acho que no momento de escrever a candidatura deves ter isso em conta. Depois, aquilo que a Mafalda disse, ou seja, se o teu objetivo é financiar a montagem de um sistema puro e duro ou de raceway não caberá nesta call. Mas se o teu objetivo é financiar aquilo que tu vais fazer a seguir, ou as condições de crescimento, ou inclusive o processamento, biorrefinação das microalgas, isso é um projeto que cabe perfeitamente aqui dentro. Depois a outra questão que tu puseste, que eu não sei se alguém respondeu, e acho que há aqui uma outra questão também da Joana Soares, que é se uma entidade, se o projeto pode ser posto por uma entidade académica e depois vocês serem subcontratados. Eu diria, e peço à Mafalda para me ajudar, que neste caso não, isto é o equivalente aos americanos Small Grant Schemes, isto é mesmo para ajudar as startups a crescerem. Há outras tipologias dentro das EA Grants, e vai haver mais calls, que são destinadas a outro tipo de projetos, mas este em concreto é mesmo para ajudar empresas, como por exemplo esta que o António está a falar, a começarem a crescer. Agora, por uma questão que nos transcende, a pesca pura e a aquacultura pura estão fora desta... Porque há outros mecanismos para financiar isto. Temos o Compete, temos o POMAR, aí vocês podem buscar outro tipo de financiamento. E portanto, os programas também são desenhados para serem complementares. Portanto, se há tanto financiamento para a pesca e para a aquacultura nos outros programas, aqui temos a tentar financiar aquilo que vocês têm mais dificuldade em ir buscar aos outros sítios. E, portanto, é bom que também fique clara esta forma de organização dos programas. Não sei se te ajudei, António. Eu só queria complementar um pouco, por causa precisamente destas questões de tentar moldar os promotores aos parceiros ao aviso. Eu vou-vos dar um exemplo do que pode não ser aceitável precisamente na sequência do que a Helena referiu. É eu vir como promotor com uma startup, mas o beneficiário final não é esta startup, ela só está a encabeçar o consórcio porque são assim as regras, e traz um parceiro ao lado, uma empresa, neste caso mais madura, que vai beneficiar. Não, isso não será reconhecido como um bom projeto, porque eu tenho que demonstrar que efetivamente é aquela startup que vai beneficiar e que vai entrar no mercado ou pretende entrar no mercado com uma nova tecnologia, um novo serviço ou com um novo produto, mas é a startup que vai ser a beneficiária final.
Ela tem parceiros que a ajudam a desenvolver esse produto, ou esse serviço, ou essa tecnologia. Não tem parceiros que a substituem depois no final no desenvolvimento do negócio dessa solução. Eu gostava de deixar isto bem claro porque pode haver tendência de tentar, eu vou agora usar uma expressão, camuflar quem é quem no consórcio e não vai ser aceitável. E como também já foi referido, por isso é que este aviso tem esta especificidade, focada em startups, e temos os outros avisos, que já foi lançado um que está na fase final, mas vamos lançar outros dentro do mesmo modelo, e que aí sim dá abertura a empresas e investimentos mais maduras e investimentos de maior dimensão. Eu peço desculpa que eu... Sandra, tira só a tua mãozinha, por favor. Temos uma questão através do chat da Joana Soares. Através de uma subcontratação é possível envolver uma entidade de um país doador? Contará para o critério de envolvimento de entidades de países doadores? Não. 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 Já aconteceu em outras situações, porque é assim, o conceito de parceria implica mesmo o envolvimento no projeto, e envolvimento com responsabilidades, com a sua implementação e com a partilha dos resultados dos projetos. Isto implica um contrato de parceria no âmbito do projeto. E se for um fornecedor do projeto, ele não vai ser, ainda que... Eu sei que em conceitos de mercado e de empresa, o meu fornecedor é o meu parceiro, mas não aqui no projeto não é parceiro, se for um fornecedor. E não vai contribuir para aquela valorização que eu vos falei, de uma pontuação nos critérios de seleção, de identificar que tem parceiros de Estado dos doadores, se esse parceiro for um fornecedor. Não, tem que ser um parceiro mesmo do projeto. Helena? É uma dúvida rápida. É obrigatório, para esta cola em particular, Small Grain Scheme, ter parceiros ou pode candidatar-se única e exclusivamente uma startup portuguesa? Não é obrigatório ter parceiros neste Qual é a consequência de não ter parceiros? É perder aquele ponto da parceria, mas não invalida a candidatura. É só para os Estados doadores, não é? Ponto adicional em parceria é só mesmo para quem está aos Estados doadores. Eu não sei se isto era claro para toda a gente. Não é necessário ter parceiros. Perdem esse ponto, podem ter que tentar recuperá-lo noutro. Eu gostava, sim, é verdade. Eu gostava de vos chamar a atenção, porque o próprio modelo da memória descritiva tem lá um campo no fim, que é como que vocês fazerem a vossa autoavaliação. O que é que isto quer dizer? Olham para os critérios que estão estabelecidos no aviso e fazem uma autoavaliação de quantos pontos acham que conseguem com a descrição do vosso projeto, com os resultados esperados, com parceria ou sem parceria, entendem? É um bom exercício para percepcionar de que forma é que o meu projeto efetivamente está a contribuir para cada um daqueles critérios que está ali definido e estimar de alguma forma qual é a perspectiva de resultado final. E isto é um bom exercício para percepcionar algumas questões precisamente nesse aspecto. Temos uma questão do Rui Barros. Ter parceiros de países doadores baixa a avaliação ou a taxa de financiamento? Não baixa a avaliação, apenas alguma pontuação não é atribuída no campo que o projeto é apresentado com entidades dos países doadores. E não baixa a taxa de financiamento. Uma vez aprovado, a taxa de financiamento é aquela que devidamente aplicada. E já agora, ainda relacionado com aquelas questões das regras do auxílio de Estado, as regras são aplicadas à natureza do promotor e do projeto. E quando se definir qual é a taxa, ela é igual para todos. Ou seja, a taxa é definida ao projeto e não ao promotor ou parceiro. Temos mais uma questão do Rui Barros, que questiona se os pilotos do programa Bluetech são elegíveis nesta call. É assim, os pilotos do Bluetech, penso que estamos a falar do programa Bluetech Accelerator, são elegíveis desde que reúnam as condições de elegibilidade que estão no aviso. Ou seja, se o promotor for uma startup, se estiver estabelecida em Portugal e se cumprir com os outros requisitos, sim. Paulo Lopes pergunta, os parceiros de países doadores podem ter financiamento zero? Podem. Eu acho que a pergunta do Paulo Lopes, que vinha, os parceiros de países doadores podem ter financiamento zero, é que eles não apresentam no orçamento qualquer tipo de custo, portanto vem a zero, é o que nós chamamos um orçamento a zero. Podem. E só para complementar, nestes casos podem haver tantos parceiros internacionais como Estados doadores que não apresentam custos no projeto. Não é por isso que não deixam de ser parceiros, eles não vão ser valorizados por essa parceria. Neste caso aqui,
apesar de não ter custos no projeto, ele deve à mesma apresentar uma minuta de acordo de parceria e perceber-se qual é a função e o papel desse parceiro nesse projeto. Para o Paulo ainda e para os outros também, para quem isto possa ser interessante, muitas vezes envolvem-se estes parceiros às vezes até como, e pegando na pergunta do piloto, como os primeiros, o early adopters, ou o primeiro cliente, ou quem vai testar a nossa amostra, ou seja, eles não nos cobram, não precisam de dinheiro para isso, porque é algo que fazem normalmente e porque têm interesse, mas são parceiros do projeto, são clientes finais, isso até traz valor ao projeto e à avaliação. Ou seja, imaginem que vocês estão a produzir uma coisa qualquer e vão produzir o primeiro batch ou o primeiro piloto nesta grant. Podem envolver um parceiro que está envolvido mais na fase final, que é o first user, first adopter, o primeiro cliente, por assim dizer, e o orçamento dele é zero. Sim, posso só acrescentar, desde que todas as responsabilidades e tarefas desse mesmo parceiro estejam descritas, tanto na memória descritiva como no protocolo de colaboração, se este for assinado e for necessário, não é obrigatório ele ter esse orçamento, mas todas as tarefas e todas as responsabilidades de cada entidade envolvida no projeto têm que estar muito bem definidas, tanto no protocolo de colaboração, como, ou no contrato de consórcio, como na memória descritiva. Este exercício não se esgota aqui, como é lógico, de esclarecimentos. Quisemos aproveitar, apesar de estarmos neste momento diferente, mas acho que é uma boa solução para fazer estas iniciativas. Podemos estar todos numa sala que estava pensado até fazer um evento precisamente, mas estamos aqui. Ele não se esgota aqui. Existem várias formas de poderem aceder a esclarecimentos, quer seja por telefone, por e-mail, eventualmente presencial, se for necessário. E agora o que eu vos convido é efetivamente a estudar a matéria, a avaliarem que sejam candidatos a esta call e que aproveitem a oportunidade, até porque estamos a passar uma fase que eu diria que é crítica, mas que estas oportunidades podem ajudar a desenvolver soluções efetivamente inovadoras. Eu acho que estamos numa fase que temos mesmo que ser inovadores e criativos para um sucesso futuro face à contingência que estamos todos a viver. Portanto, o que eu vos convido é mesmo a apresentarem candidaturas ou continuarem atentos aos nossos calendários. Como disse, na área do negócio, a Mafalda e a Helena, vai haver outra oportunidade de uma linha de financiamento para a segunda call do desenvolvimento de negócios. Vamos ter também uma call da investigação e da educação que se espera seja lançada agora durante o mês de junho. Façam uso, agora é um bocado estranho estar a dizer isto, mas foi aberto o ano passado uma call para o Fundo das Relações Bilaterais, precisamente para fomentar, sei lá, viagens para irem à Noruega ou trazerem elementos da Noruega para fazerem reuniões e começarem a preparar o projeto. Eu sei que nesta fase é um bocadinho complicado, mas ela continua aberta, nós não a cancelamos por causa disso. Também aproveitem essa situação. Se por acaso tiverem dificuldades no encontro ou na identificação de algum potencial parceiro dos Estados doadores, nós estamos disponíveis para vos ajudar a encontrar o parceiro, porque nós temos os nossos DPPs, os nossos Donor Program Partners, que também nos ajudam a identificar entidades do lado da Noruega ou da Islândia, face à natureza dos promotores ou dos projetos que visem apresentar. Gostaria também de chamar a atenção que está aberto um evento precisamente organizado pelo Innovation Norway, que é nosso parceiro, para fomentar estas parcerias, que é um matchmaking webinar no dia 9 e 10 de junho. Nós temos essa notícia no nosso site e também foi divulgada nas nossas redes sociais, que é precisamente para o setor empresarial identificar, terem reuniões B2B, matchmaking, com entidades da Noruega, da Islândia, precisamente na procura de parceiros ou potenciais parceiros para novos projetos. Portanto, podem aproveitar essa oportunidade, basta se inscrever num registro que está disponível. Não tenho mais nada a dizer. Tivemos mais algumas questões, desculpa, Sandra. Uma que a Helena já respondeu aqui ao Paulo Lopes, que é: o consórcio pode ser composto por mais do que uma empresa? Sim, pode, não há limite de parceiros. Depois temos aqui uma questão do Rui: uma empresa poderá apresentar mais do que uma candidatura? No aviso diz que o promotor apenas poderá apresentar uma única candidatura, esse mesmo aviso.
E, finalmente, o João Pinto pergunta: pode-me indicar qual é esse apoio para os contactos na Noruega? Esse apoio em termos de financiamento de promover, por exemplo, deslocações e reuniões, é um aviso que está no nosso site, na área dos concursos, e que se chama Fundo das Relações Bilaterais do Crescimento Azul. Basicamente, ele funciona de uma forma muito simples, que é atribuído uma lump sum por pessoa, até o máximo de 5.000 euros, dependendo se é de Portugal para a Noruega, se é da Noruega para Portugal, se é de Portugal para a Islândia, se é da Islândia e se é para a Madeira ou se é para os Açores. Portanto, mas o concurso está disponível no nosso site. Em relação pela vossa experiência, como é que estes fundos se cruzam com o Portugal 2020? Se as empresas às vezes conseguem candidatar-se aos dois? Eu digo isto porque não tenho muita experiência de fundos, mas... A lógica do ZEA Grants é suposto ser um financiamento complementar aos financiamentos que já existem atualmente em Portugal, neste caso PTs 2020. Okay? Nós, a nível do ZEA Grants, controlar aquela questão se pode candidatar aos dois lados. Pode-se candidatar aos dois lados, mas nós vamos controlar a duplicação de apoios. Eu diria que o EA Grants tem muita valência e está muito focado na questão, por exemplo, da inovação. Vou-vos dar exemplo. Na área da pesca, o POMAR está mais vocacionado para financiar a industrialização e a implementação de uma aquicultura, enquanto que o EA Grants não. O EA Grants é mesmo só aquela componente do que é que eu posso acrescentar de valor em termos de inovação a um processo produtivo. Eu queria só acrescentar uma pequena coisa à pergunta colocada pelo Rui Barros. Uma empresa poderá apresentar mais que uma candidatura? Não. Como promotora, não. Mas enquanto parceira pode vir a várias. O orçamento do promotor, pergunta ao Rui, o orçamento do promotor principal tem que ser o mais elevado? Não tem que ser o orçamento mais elevado. Não necessariamente. Eu acho que temos de ter atenção àquela questão que eu referi há pouco. Sim, quem é que é o beneficiário final deste financiamento e não deturparmos o objetivo do financiamento em causa. Mas não há nenhuma regra que obriga que seja o maior volume do financiamento. Podem situações ocorrerem que o parceiro terá que ter os maiores custos, mas no final o benefício, neste caso da solução e desenvolvimento do negócio, será para a startup. Olá. Um dos anexos que tem que ser colocado nestas candidaturas é o plano financeiro, o plano de negócios e depois um plano financeiro. Eu já submeti uma candidatura ao EA Grants e nós tivemos a empresa que liderou teve uma dúvida que era se seria um plano de negócios associado ao novo produto que está a ser desenvolvido, ou seja, como é que ele é rentável ou não é rentável, ou se nós estamos a falar do plano de negócios do promotor, que são coisas completamente distintas, não é? O plano de negócios é o plano desenhado à luz do projeto, não é da empresa como um todo. Portanto, quanto muito, este projeto vai acrescentar algo ao meu plano de negócios global. O foco é o projeto, não é a empresa como um todo. Sim, só acrescentar, Catarina, como tinhas dito, são dois documentos distintos. Existe o plano de negócios e existe o modelo financeiro do plano de negócios. Nós disponibilizamos o modelo financeiro do plano de negócios, está disponível na nossa área de documentos, e disponibilizamos um link de como fazer, de como elaborar um plano de negócio por si só. São dois documentos distintos. Ou seja, um é o mais descritivo e o outro é um Excel com todos os pressupostos financeiros e que faz aqueles cálculos e aqueles rácios e os resultados de viabilidade económica ou financeira de um projeto. O nosso colega Nuno Ribeiro já escreveu aqui no chat que, para além de nos poderem colocar a questão da procura dos parceiros nos Estados doadores, também o EA Grants tem uma app que podem instalar e essa app tem toda a informação atualizada, incluindo a procura de parceiros por categorias, digamos. De qualquer maneira, se precisarem da ajuda, da nossa ajuda, poderão sempre enviar-nos um e-mail, preferencialmente, ou ligar-nos para o nosso número geral e alguém da equipa, entrará em contato convosco para vos responder ou para vos ajudar da melhor forma possível. O Rui Barros colocou mais uma questão. Há algum racional entre recursos humanos e subcontratação? Não, também não há. Só dizer que os recursos humanos apresentados em projeto são efetivamente pessoas com vínculo a essa entidade, vínculo ao promotor ou vínculo ao parceiro.
Mas eu agora vou aproveitar por causa da questão da Cátia. Tem que ter um vínculo contratual, o que é que isso quer dizer? Podem ser novas contratações. Sim. Podem prever novas contratações, desde que aquele recurso humano, depois, futuramente, tenha, digamos, um recibo de vencimento, por exemplo, Sim. ok? Tem que ter mesmo um contrato direto. Mafalda, se quiseres acrescentar alguma coisa em relação a este assunto. E podem ser bolseiros, não é? Sim, podem ser bolseiros, sim. Não podem ser Prestadores de serviço. Exatamente. Acima de tudo, eu acho que a mensagem é, isto é um esquema de apoio que as startups e as pequenas empresas devem aproveitar ao máximo, portanto, candidatem-se, não nesta, haverá outras, como dissemos antes, mas de facto está desenhada para apoiar as empresas a crescer numa fase inicial e é para isso que serve este apoio. E se queremos ter mais empresas azuis, devemos também ter mais candidaturas. Sim, deixa só, para quem não nos conhece ou ainda não contactou connosco durante este tempo ou esta fase deste mecanismo, que nós estamos abertos a que nos liguem, que nos enviem e-mails, a esclarecer dúvidas, seja ela qual for, por mais estranhas que pareçam, coloquem essas mesmas dúvidas. Antes de submeter as candidaturas, não hesitem em nos ligar. Nós somos uma equipa que está sempre disponível para responder a tudo o quanto seja necessário. Às vezes os telefones estão um bocadinho empatados, digamos assim, passemos a expressão, mas é normal. Não deixamos nunca de dar resposta. Então, podemos encerrar. Como concluir. disse o Nuno ao princípio, esta sessão foi gravada, vai ficar disponível no nosso site, não é, Nuno? Exatamente, isso mesmo. Ficará disponível no nosso site como tutorial. Vamos disponibilizar esta informação também à apresentação em PowerPoint. Eu queria deixar uma última palavra também, uma nota de agradecimento aos participantes e dizer, reforçar a ideia que a nossa Diretora-Geral já transmitiu, que estamos disponíveis 100%. Dizer que estamos disponíveis para prestar o apoio aos promotores. É a nossa função e agradecer a vossa participação neste webinar e esperar pela vossa candidatura e desejar um resto de um bom dia para vocês e obrigado. Agora é escrever. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia. Pela inovação e desenvolvimento da economia azul, pela defesa dos ecossistemas marinhos e costeiros, através da utilização sustentável dos recursos naturais, através da aposta no capital humano. Surge o programa Crescimento Azul, financiado pelos EEA Grants. Sobretudo no apoio a pequenas e médias empresas, no suporte à investigação, ciência e tecnologia, na promoção da educação e formação profissional, o mar no centro do desenvolvimento sustentável. EEA Grants, working together for a green and competitive Europe.